Boa noite a todos, meus queridos irmãos. Vamos falar um pouquinho sobre a dor como terapia no sentido positivo, positivado da vida. A dor no sentido espírita de ser, que o nosso espiritismo entende sobre esse assunto. Então, existe um chavão quase espírita que as pessoas dizem que ou você vem no centro espírita pelo amor ou pela dor, né? E, de fato, parece ser bem o caso, né? Ou a gente vem pelo amor ou vem pela dor. Então, nós vamos verificar um pouquinho o que o Espiritismo pensa a respeito do assunto. A dor. Será a dor um bem ou será um mal? Como que a gente vê a dor? E como que o Espiritismo vê a dor? Se é um bem, por que a consideramos como indesejável? Por que a gente não gosta da dor? Lógico. Se é um mal, por que Deus, que é justo e bondoso, permite que ela nos atinja? Essa questão vem do Espírito Vinícius, no livro Em Torno do Mestre. Com esses questionamentos, vamos dar início então à nossa preleção. Será a dor uma punição ou um castigo? Será que a gente vê assim? Será que não passa esse pensamento por nós quando nós passamos por momentos difíceis, momentos de dor? Porque ela atinge também pessoas boas e justas. Diante da dor, qual a atitude a assumir? De revolta ou de resignação? Prefiro essa palavra. Incondicional ou de submissão incondicional e passiva? Para a gente entender um pouquinho sobre a dor, nós temos que nos questionar. Essas perguntas a gente faz desde que nós iniciamos o Centro Espírita. Da onde viemos? O que somos? O que estamos fazendo aqui nesse plano? Para onde vamos? Com essas questões em mente, nós sempre levamos a resposta a um único assunto, que é Deus. Essa é a resposta para todas essas nossas perguntas. Então, acima de tudo, Deus, autor das leis naturais, físicas e morais que regem a vida universal, e é de acordo com essas leis que as consequências dos nossos atos vêm natural e automaticamente. Entre Deus e nós temos Jesus, o administrador maior do planeta, mestre enviado por Deus para nos ensinar e exemplificar as suas leis. No amor, resumiu todos os seus ensinamentos. Muito bem, então vamos lá às respostas. Quem somos? Segundo o Espiritismo, espíritos imortais, criados simples e ignorantes, mas com o germe da perfeição. Encarnados, mais uma vez nesse plano, tendo como missão principal a evolução. Evoluir é evoluir intelectual e moralmente, a única fatalidade, que é a lei do progresso. Então, quando nós viemos a este plano espiritual, nossa terra querida, temos provas e expiações, né? Resumidamente, o Espiritismo da SBE entende um pouquinho maior, mais aprofundado esses assuntos. Mas como nós estamos num grupo também que não é o de estudos de terça-feira, ao qual todos estão convidados, depois a dona Leida pode falar mais um pouquinho, nós vamos falar um pouquinho mais publicamente, né? Então, habitado por espíritos retardatários, daí se explica porque a dor é um patrimônio comum a todos os homens, a Terra ainda sendo um planeta de provas e expiações. Existem ainda espíritos ou mesmo mestres aí, como o Divaldo, né, que relata que nós já evoluímos desse tempo de provas e expiações. Mas, enfim, cada um com a sua opinião, vamos respeitá-las e não entrar nesse assunto agora. A dor. A dor vem realizar a obra que não foi possível ao amor edificar por si mesmo. Então, interessante nós pensarmos. Quando nós não fazemos e não nos edificamos, não evoluímos por amor, vamos pela dor. Precisamos fazer essa escolha, pelo amor ou pela dor. A dor se define não como o objeto ou a finalidade da vida, mas como o meio que conduz os espíritos àquele objeto e àquela finalidade. É um meio de evolução, um caminho para evoluir, uma das formas de evolução. Importante. A doutrina espírita esclarece que nem todo sofrimento é uma reação pura e simples de um mal cometido.
Nem todo sofrimento é reação de algum mal que nós fizemos ou que foi feito para nós. Que muitos são espíritos ávidos de progresso, que escolheram, inclusive, vidas penosas para concluir a sua depuração e ativar o seu progresso. Então, lembrando-se disso, bem-aventurados os aflitos no Livro dos Espíritos. Capítulo Livro dos Espíritos. Bom, então esse resuminho, essa introdução, a gente pode aprofundar um pouco. Qual a origem da dor? Segundo o Espiritismo, a causa das nossas aflições são as vicissitudes da vida, os problemas da vida. O irmão Leocádio fala muito essa palavra, né? As vicissitudes da vida derivam de uma causa e por isso, se Deus é justo, justa há de ser esta causa. Se nós entendemos que Deus é justo, equânime, etc., etc., então nós temos que entender que essa dor também ela é justa. Tem um porquê, tem um motivo, tem uma causa. O Espiritismo decidiu dividir doutrinariamente a dor em 3 tipos de dor. A dor evolução, a dor expiação, a dor auxílio. Então nós vamos ver um pouquinho sobre elas para entender melhor. A dor evolução é aquela dor que é ingrediente dos mais importantes na economia da vida em expansão. O ferro sobre o malho, a semente na cova, o animal em sacrifício, tanto quanto a criança chorando para desenvolver os próprios órgãos, sofrem a dor evolução, que atua de fora para dentro, aprimorando o ser, sem a qual não existiria o progresso. A segunda dor entendida pela... Agora ainda não. Jesus, o cego de nascença. Quem foi que pecou? Ele ou os pais para ele nascer cego? Ninguém pecou. Então, nós temos muito essa ligação do pecado, né? Ainda como uma causa, ou como se fosse uma pena, ou um karma até, né? Então, o Espiritismo já rebate isso. Então, ninguém pecou, nem ele, nem os pais. Foi para que nele se manifestassem as obras de Deus. Jesus demonstrou que as lutas e as dores desse mundo vão além do resgate das faltas. Para a gente tirar um pouquinho o conceito de karma, embora o Espiritismo entenda o karma, a linha da SBE também entenda o karma, um pouquinho diferente da Federação, mas resumidamente é isso. De qualquer forma, existindo o karma, nós entendemos que as lutas e as dores vão além do resgate desse karma, dessas nossas faltas. É a dor evolução. Já a dor expiação é aquela que vem de dentro para fora, marcando a criatura no caminho dos séculos, detendo-a em complicados labirintos de aflição para regenerá-la perante a justiça divina. Remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequência natural do caráter e do proceder dos que os suportam. Então, a causa das aflições desse tipo de dor, entendidamente, sem julgar aqui, alguns exemplos: o descuido, o orgulho, a ambição, o excesso, os maus pensamentos, a mágoa, a revolta, o ódio. Já a dor auxílio diz o seguinte: pela intercessão de amigos devotados, a nossa felicidade e a nossa vitória, recebemos a bênção de prolongadas e dolorosas enfermidades no envoltório físico, no nosso corpo, seja para evitar-nos a queda, seja mais frequentemente para o serviço preparatório da desencarnação. Então, essa intercessão de amigos devotados, não entendamos aqui como a violação do livre-arbítrio, né? A intercessão seria a influência dos pensamentos, né? As nossas sintonias, tá? Nós recebemos essas bênçãos, essas intuições e... para que nos evitem a queda ou, mais frequentemente, preparando-nos para a desencarnação. Então, essas 3 dores, nós podemos entender um pouquinho assim. A dor expiação refere-se às dores do passado, aquilo que nós viemos expiar aqui. A dor auxílio, ela representa um pouco do presente. E a dor evolução, o futuro, né? Seriam quase objetivos da dor, para a gente entender um pouquinho melhor, né? Entre aspas aí, o objetivo da dor, né? O porquê. Por que temos dor? E aí, a grande pergunta:
Como enfrentar a dor? Positivamente falando, como enfrentar a dor? Pessoas vivenciam as mesmas experiências de formas diferentes. Postura depende do entendimento de cada um. Então, cada pessoa tem uma forma de reagir à dor. Embora experimentem as mesmas coisas. Eu posso sofrer uma situação, reajo de um jeito. Se você passar por essa mesma situação, você pode reagir melhor ou pior do que a mim. De qualquer forma, está reagindo diferente. Essa postura de como que nós enfrentamos essa dor, essas experiências, depende do nosso conhecimento adquirido. E aí, o que influencia essa diferença? O que vai mudar a forma, a atitude de entender e de enfrentar essa dor? A fé, a compreensão também, porque se cada um entende de acordo com o seu conhecimento, quanto mais conhecimento, mais fácil de enfrentar a dor. Mas a fé, claro, é o principal motor aí para a gente utilizar para entender e enfrentar a dor. No Espiritismo, nós falamos muito sobre resignação. Resignação, resignação. Como enfrentar a dor? Com resignação. O que é resignação? Essa palavra é muito forte, é muito importante na nossa vida. Nós vivenciamos isso diariamente. Bom, vamos falar um pouquinho de resignação. As provas na nossa vida têm por fim exercitar a inteligência, tanto quanto a paciência. Bonitinho, eu vou repetir. As provas que nós passamos têm por fim exercitar a nossa inteligência, tanto quanto a paciência e a nossa resignação. Pode dar-se que o homem nasce em posição penosa e difícil, precisamente para ver-se obrigado a procurar meios de vencer as dificuldades. Também, até por escolha, né? Inclusive. A resignação tem o poder de anular o impacto do sofrimento. Não deu para entender ainda? Vamos um pouquinho mais. O que é ser resignado? Será que é aceitar com paciência? Será que é entender com submissão? Resignar é estabelecer uma relação de paz com a minha história, com a minha realidade. Bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhe pertence. Então, quando nós entendemos a resignação como algo que nos pertence, uma forma de entendimento, uma forma de aceitação daquilo que nos acontece, nós entendemos melhor essa frase. É estabelecer uma relação de paz com a minha história, com a minha realidade. Não basta sofrer simplesmente para evoluir moral e espiritualmente. Indispensável é saber sofrer, extraindo as boas lições de cada vivência, por mais difícil que pareça. Isso é resignação. Não basta sofrer simplesmente para evoluir moral e espiritualmente. Indispensável é saber sofrer. Resignação é saber sofrer. A forma de como entender, como aceitar isso, é resignar-se. Extraindo as boas lições de cada vivência. Isso é resignação. Por mais difícil que pareça. Emmanuel. Então, a melhor forma de nós enfrentarmos a dor é resignar-nos. É entender isso como parte da nossa experiência, parte da nossa história de vida, parte da nossa evolução, com paciência, por mais difícil que seja. O desânimo nessas situações, é a forma como nós lidamos com desânimo, as nossas dificuldades, as nossas vicissitudes, é entendido como uma falta. Não é aqui um pecado, né? Nós não falamos isso aqui. A falta é no sentido assim, não existe culpa também, né? No Espiritismo. É no sentido assim, não adiantou nada passar por aquilo. Talvez vai ter que repetir a situação de uma outra forma, às vezes até da mesma forma, para que você haja, atue, tenha uma atitude diferenciada, com resignação, para poder evoluir. Deus vos recusa consolações.
desde que vos falte coragem. O fardo é proporcionado às forças, como a recompensa o será a resignação e a coragem. Olha que lindo. O fardo é proporcionado às forças. De acordo com as nossas forças, nós temos os nossos fardos para carregar. A recompensa desse fardo será proporcional à nossa resignação e à nossa coragem de enfrentar isso tudo. Essa é a fórmula. Parece fácil, né? Mas é um exercício. Então, como fazer esse exercício? De imediato, propõe-te a higiene moral e mental, abrindo-te ao amor, que gera saúde e confiança em Deus, que a sustenta, prosseguindo em harmonia durante o tratamento que se faça necessário. Joana de Ângeles. Autoexame. É a autocrítica que nós falamos aqui na SBE. Pergunte-se: o que eu preciso aprender com essa experiência? Por que é que eu estou passando por isso? Sem o sentimento de culpa. Eu fiz alguma coisa e mereço passar por isso. É o primeiro pensamento que passa pela nossa cabeça, muitas vezes. Não é por aí o caminho. Isso é autopiedade. E autopiedade é falta de coragem. Nós temos que enfrentar com outra visão. O que eu preciso aprender com essa experiência? Que lições que esta experiência está tentando me ensinar? O que eu devo aprender com isso? Eu tenho que aprender alguma coisa com isso. Para alguma coisa isso vai me servir. E o que eu preciso modificar na minha vida, ou talvez nas minhas atitudes, para não passar mais por isso? O que eu preciso fazer? Não adianta eu talvez fazer o raciocínio, entender o porquê, mas não modificar. Vou acabar repetindo. Como eu me relaciono com Deus, com o próximo e comigo mesmo? Essa é uma pergunta que eu quero deixar para a semana da gente. Como eu me relaciono com Deus? Como eu me relaciono com o próximo, seja ele o mais difícil que for, e comigo mesma? Às vezes nós somos muito duros conosco. Às vezes mais duro conosco do que com o próximo. E isso também não é nada saudável. Nós perdemos equilíbrio, assim, força. Como é a minha vida? Estuda e estuda-te. Joana de Ângeles. Faça autoanálise de tudo. Fim do dia, o que eu fiz de bom, o que eu fiz de ruim, o que eu fiz de produtivo, o que eu não fiz. O que eu fiz ajudou alguém? Não ajudou. O que eu fiz ajudou a mim mesmo? Não ajudou. O que eu fiz progrediu do que eu fazia antes ou continuo na mesma? Enfim, várias as questões. Não perca um sono. Tem que fazer não muito antes de dormir. Mas é autoanálise, autocrítica, importantíssimo. Depois da autoanálise, da autocrítica, se encontrarmos respostas, e nós temos as respostas, porque quando nós questionamos ou mesmo deixamos essas questões ao universo, o mundo espiritual nos traz as respostas, seja em pequenas ações, em livros que lemos, frases ou vivências que nós temos. Basta nós sermos mais sensitivos àquilo que nos rodeia, de todas as formas. A resposta vem. Pode demorar, mas vem. Depois de encontrarmos as respostas, o que importa? Mudar a atitude. Mudar a atitude mental, em primeiro lugar. Pensamento positivo. Cada mente vive na companhia que elege para si mesmo. Cada mente vive na companhia que elege para si mesmo. Sintonia. É ou não é verdade? Nós vemos isso o dia inteiro. Então a nossa mente tem que estar vibrando positivamente em níveis altos, né? Para quê? Para que as nossas companhias também sejam essas. Direcionar a atenção para as coisas positivas. Sempre tem um lado positivo. Por mais difícil, triste que seja, sempre tem um lado positivo. Será que a gente olha esse lado positivo? Ou será que nós somos aquelas pessoas que só ficam no negativo? Que mente é essa da pessoa que só permanece no negativo? Qual é a sintonia? Em que sintonia ela vibra?
O que ela atrai? É isso que a gente quer? Não. Tenho certeza. Vigiar os pensamentos. Vigiar os pensamentos. Deprimentes e negativos, fugindo do desânimo e da indiferença. Muita gente é tão desanimada, tão triste, que começa a ficar indiferente. A psicóloga pode falar um pouquinho melhor. Mas muitas acabam chegando a esse estágio de indiferença. Né? Quase uma depressão. De repente seria até o próximo estágio, né? Mas aí é outra área que não me pertence. Por que nós devemos cuidar do pensamento? O pensamento, ele nasce na nossa mente, percorre todo o organismo, cada célula nossa, antes de irradiar. Depois aqui do passe, nós fazemos irradiação ali na salinha ao lado do passe. Todos estão convidados para participar. A irradiação, nós fazemos um pensamento em grupo, positivo, uma prece, uma oração. Esse pensamento que nós já falamos aqui no Centro Espírita é físico, ele chega aos lugares que são necessários. Então, ele irradia. Mas para ele irradiar positivo, ele tem que sair positivo. Ele tem que estar bem, equilibrado, saudável. Não há um segundo do nosso pensamento que não fique gravado no nosso perispírito. André Luiz. Repensar as nossas ações. Algumas delas, né? Afastando-se dos vícios, controlando as más tendências, evitar as conversões deprimentes, ter vontade de fazer a renovação moral, coragem também, né? Não esqueçais que o fim essencial, exclusivo do Espiritismo, é a evolução, a vossa melhora. Allan Kardec. Então, nós temos que ter coragem e vontade de mudar. Se esse é o nosso fim, a ajuda ao semelhante, através do trabalho voluntário e das ações caridosas, também nos ajudam a encontrar equilíbrio e, assim, evolução. Ajudando as outras pessoas, estaremos sendo também ajudados. Embora não tenhamos que fazer a ajuda pensando nessa consequência, né? Mas ela é automática. A cada um segundo das suas obras, a justiça se cumpre sempre, mas logo que o espírito se disponha à precisa transformação no bem, atenua-se o rigorismo do processo redentor. Transformar no bem, nós temos as nossas vicissitudes atenuadas, diminuídas. Esqueça o mal e trabalhe. Por último, religiosidade é o caminho para a nossa melhoria espiritual e, claro, para vencer a dor. Vivência cristã. Não basta crer e saber. É necessário viver a nossa crença. Toda vez que eu venho aqui eu falo essa frase, mas ela cabe toda vez, né? Como que é a frase do irmão Leocádio? Ser espírita, né? Ser. Quem não... agora só porque eu falei, fugiu. Quem não age, não é. Quem não age, não é. Não basta ser, crer, ler, vir aqui falar. Não adianta. Tem que viver essa crença. A moderna criatura humana, quando pensa em buscar uma doutrina religiosa, conduz à fantasia de encontrar situações miraculosas, sem a contribuição do esforço pessoal. E não é por aí o caminho, né? Aqui é a prece. A prece, eu coloquei junto, por isso eu falei que era a última, porque faz parte da religiosidade. A prece é importantíssima. Será que nós fazemos prece todos os dias? É tão importante. O irmão Leocádio fala que é a todo momento. Não é? Eu aprendi numa palestra sua, inclusive. O máximo que nós pudermos, agradecer. Né?
Primeiro agradecer, por último pedir. Mas primeiro agradecer, depois as necessidades e depois pedir. Mas a prece é importantíssima para esse processo. Ela é feita por nós, ela é feita pelo nosso sentimento, pelas nossas necessidades. Entendendo as palavras que nós mesmos pronunciamos, não é aquela prece, Pai Nosso, lá, 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 Ave Maria, não é isso que o Espiritismo prega. É o que nós estamos sentindo, é o que nós estamos precisando, é o que nós estamos querendo. Quando nós pronunciamos isso para o universo, os espíritos que nos auxiliam, que nos orientam, que nos, sem influenciar sempre nosso livre-arbítrio, claro. Quando nós fazemos o pensamento positivo, o universo conspira. E é verdade. Tem que ter fé. Estar disposto à renovação interior, a amar e a perdoar. Então, viver a prece também é isso, É renovar o interior, é amar e perdoar. Resignação tem muito a ver com perdão, Resignar tem que ter paciência. E para ter paciência, você vai precisar da compreensão. E quando você compreende, você perdoa. É bem simples O Evangelho no Lar também é uma das possibilidades, uma das coisas que nós podemos fazer para vivenciarmos a dor de forma mais branda, com mais entendimento. O Evangelho no Lar pode ser feito na casa de todo mundo. É só estabelecer um horário no dia da semana. Muitos aqui fazem, a gente sabe. Mas quem não faz e gostaria de começar, estabeleça um horário durante a semana onde você ou sua família vai estar reunido, coloca um copo de água, leia uma parte do Evangelho no grupo, ou um estudo, um livro, enfim. Aquilo vai se tornar um hábito tanto na família quanto no plano espiritual. E você vai estar falando sobre Deus, lendo, compreendendo, aprendendo e, lógico, vai estar evoluindo. Aquele momento de paz, ele vai se traduzindo em uma grandiosidade na nossa vida, E entender também, por último, que nós erramos. Nós todos erramos. Nós estamos aqui para aprender. Não justifica não, mas nós temos que entender isso também. Nós erramos. Pessoas erram. Ninguém é impassível de erro. Por conta disto, é bom que não nos tornemos maus juízes, os julgamentos daqueles que erram conosco. O julgamento é a pior coisa que pode ser feita, tanto com relação a outra pessoa quanto contra nós mesmos. Se nós compreendemos, não podemos julgar. É difícil, mas é o caminho. Na verdade, não é bom que julguemos, nem condenemos ninguém por suas falhas, nem a nós mesmos. Pode parecer absurda essa ideia, e isso é realmente difícil de fazer, porque muitas vezes as pessoas nos machucam mesmo. Mas, se hoje vitimares alguém com incompreensão, como poderás querer compreensão amanhã? Nós também erramos. Então, nós também precisamos de compreensão. Como nós queremos compreender alguém, como nós queremos julgar alguém se também precisamos dessa compreensão, Bacana. Terminando aqui já. Este livro do Emmanuel, Chico Xavier, ele é bem difícil porque, ele tem o copyright de 71, mas não tem a data que foi psicografado. A linguagem é bem difícil, bem primordial aqui do Emmanuel, ele mudou muito a linguagem depois. Então eu vou falar um pouquinho, mas eu vou traduzindo. Tem duas passagens a respeito desse assunto que eu acho bem bacana. Espera aí que eu marquei vários aqui agora. Esse. Provas e bênçãos. Esforçando-te por superar dificuldades e contratempos nas áreas da reencarnação, recorda o patrimônio das tuas bênçãos que dispões. Recorda que você tem ferramentas, você tem as bênçãos, você tem qualidades. Recorda-te disso nas horas de dificuldade, a fim de que esses dissabores e empeços educativos da existência não te sufoquem as possibilidades de trabalhar e de auxiliar.
atravessas incompreensões e tribulações em família, entretanto possuis saúde relativa e recursos ainda que mínimos para vencê-las construtivamente, até que se extingam de tudo. Temos problemas na família? Temos, mas nós temos saúde e recursos, mesmo que mínimos, para vencer construtivamente esses problemas. Sofres com entraves de parente difícil? Sofremos com algum parente que nos é difícil? Todavia, guardas contigo a luz da compreensão, de modo a ajudá-lo a solver os conflitos, a resolver os problemas e inibições de que se sente objeto. Quem fere é porque está ferido. E nós ficamos do outro lado, ao invés de ajudarmos. Trabalhas na proteção econômica indispensável a vários entes queridos, mas não te escasseiam energias e oportunidades de serviço, a fim de ampará-los até que te possam dispensar o concurso mais intenso. Respondes por determinadas tarefas de socorro material e espiritual, a benefício de muitos, e em muitas circunstâncias sente a presença da exaustão. No entanto, aparecem providencialmente criaturas, pessoas e acontecimentos que te refazem as forças, para que a obra continue. Assumiste pesadas obrigações que te obrigam a enormes prejuízos a favor de outrem, e por vezes te supõe na total impossibilidade de satisfazer os compromissos próprios. Contudo, novo alento te visita o espírito e pouco a pouco atinges a solução de todos os problemas que te oneram a responsabilidade. Tendes paciência. Em todas as provas que te assaltem os dias, considera a cota das bênçãos que te rodeiam e, escorando-te na fé e na paciência, observe as bênçãos que você tem e apoia-te na fé e na paciência, reconhecendo que a divina providência está agindo contigo o tempo todo e por teu intermédio te sustentando em meio dos problemas que te marcam a estrada, para dar-lhes a solução. Bonito, né? Esse livro aqui é lindo, na verdade. Rumo Certo, do Emmanuel. São frases, são textos de uma página e meia, 2 páginas. E são, o índice são frases, né? Cada assunto aqui, são bem pouquinho. Muito bom. A linguagem é um pouquinho difícil, mas também não é nada impossível, né? Na internet faz download, que não nos ouça aqui. É isso, gente. Boa noite, obrigada. Tenhamos uma boa semana.